Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ler você como um livro aberto, enquanto outras permanecem completamente misteriosas para você? Por que existem indivíduos que, com um simples olhar, conseguem decifrar suas intenções, seus medos, seus desejos mais profundos, enquanto você luta para entender até mesmo as motivações mais básicas das pessoas ao seu redor? Existe uma diferença brutal entre quem navega pelas águas turvas da psicologia humana com a precisão de um cirurgião e quem tropeça cegamente nas armadilhas emocionais que outros armam. Entre quem enxerga através das máscaras que todos usamos e quem é constantemente enganado pelas performances sociais mais óbvias. Essa diferença não é sorte, não é intuição mística, não é um dom sobrenatural, é conhecimento, é compreensão profunda dos padrões universais que governam o comportamento humano. E hoje você vai descobrir exatamente como Friedrich Nietzsche, um dos psicólogos mais brutalmente perspicazes da história, decifrou os códigos secretos da alma humana. Friedrich Nietzsche não era apenas um filósofo, era um detector de mentiras humano ambulante. Ele possuía uma capacidade quase sobrenatural de ver através das ilusões que as pessoas criavam sobre si mesmas e sobre os outros. Em seus escritos, ele dissecou a psique humana com a precisão de um anatomista e a crueldade de um cirurgião. Nietzsche escreveu: "Não há fatos, apenas interpretações." Mas ele foi além. Ele descobriu como decodificar essas interpretações para revelar as verdades ocultas que as pessoas desesperadamente tentam esconder. Ele entendia que por trás de cada palavra, cada gesto, cada escolha, existe uma psicologia complexa operando. Ao longo de sua vida, observando os salões aristocráticos, universidades e as ruas de cidades europeias, Nietzsche identificou padrões universais de comportamento humano que se repetem independentemente de cultura, época ou classe social. Ele descobriu que, apesar de toda a nossa complexidade aparente, os seres humanos operam segundo leis psicológicas previsíveis. Mas como essa sabedoria centenária se aplica ao seu cotidiano? Como você pode usar essas descobertas para entender seus colegas de trabalho, seus relacionamentos, sua família e até mesmo estranhos que você encontra na rua? A resposta está nas 18 verdades psicológicas fundamentais que Nietzsche identificou sobre a natureza humana. Vivemos numa época onde as pessoas se tornaram mestres da simulação. Redes sociais criaram uma geração inteira de atores amadores que passam mais tempo construindo personas falsas do que desenvolvendo personalidades autênticas. Todos se tornaram experts em mostrar apenas aquilo que querem que outros vejam. Mas aqui está o segredo que Nietzsche descobriu. Quanto mais as pessoas tentam esconder suas verdadeiras naturezas, mais óbvias se tornam suas tentativas de esconder. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa pelos dedos. As 18 verdades que você vai aprender não são truques superficiais de linguagem corporal ou técnicas de leitura fria que charlatões vendem. São insights profundos sobre as motivações inconscientes que dirigem o comportamento humano. São padrões universais que Nietzsche observou em presidentes e mendigos, em santos e criminosos, em gênios e tolos. Quando você domina essas verdades, algo extraordinário acontece. Você desenvolve o que Nietzsche chamava de o olhar que vê através de tudo. Você para de ser enganado por performances sociais. Para de projetar suas próprias motivações nos outros. Para de aceitar as explicações superficiais que as pessoas dão para seus comportamentos. Nietzsche descobriu que existem apenas algumas poucas motivações fundamentais que dirigem todo o comportamento humano. Tudo mais é apenas variação sobre esses temas básicos. É como música. Existem apenas 12 notas, mas elas podem criar sinfonias infinitamente complexas. Essas 18 verdades são como ter o mapa completo do território psicológico humano. Quando você entende os padrões básicos, você pode navegar por qualquer interação social, por mais complexa que pareça na superfície. Mais importante ainda, quando você aprende a ler os outros com essa precisão, você também desenvolve uma autoconsciência brutal sobre suas próprias motivações ocultas. Nietzsche dizia: quem luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro. E quando você olha longamente para um abismo, o abismo também olha para você. A primeira verdade fundamental: observe cuidadosamente aquilo que uma pessoa critica com mais veemência nos outros e você descobrirá aquilo que ela mais odeia ou teme em si mesma.
Nietzsche percebeu que a crítica feroz geralmente é projeção psicológica. A pessoa que constantemente acusa outros de serem falsos geralmente está lutando com sua própria autenticidade. Quem ataca veementemente a preguiça alheia frequentemente está fugindo de sua própria falta de propósito. Isso acontece porque é muito mais fácil ver nossos próprios defeitos quando eles são externalizados em outras pessoas. É como olhar num espelho emocional. Reconhecemos instantaneamente aquilo que conhecemos intimamente. Pratique este exercício de observação. Na próxima conversa que tiver, preste atenção não ao que a pessoa elogia, mas ao que ela critica. A intensidade emocional da crítica geralmente é proporcional à proximidade do defeito criticado com a própria natureza da pessoa. Segunda verdade: quanto mais desesperadamente uma pessoa busca validação externa, menor é a sua verdadeira confiança interior. Nietzsche observou que pessoas genuinamente seguras de si não precisam de plateia constante para se sentirem valiosas. A necessidade compulsiva de ser admirado, elogiado ou mesmo notado é sempre sinal de um vazio interno que a pessoa está tentando preencher com a aprovação alheia. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta validação você despeje, ela sempre vaza. Observe os padrões. Quem constantemente posta conquistas nas redes sociais? Quem sempre precisa ser o centro das atenções? Quem fica visivelmente perturbado quando não recebe reconhecimento? Essas são pessoas operando a partir da carência, não da abundância. Contraste isso com indivíduos que fazem coisas notáveis, mas raramente as divulgam, que se sentem confortáveis em segundo plano, que não mudam de comportamento quando não estão sendo observados. Essa é a autoestima real em ação. Terceira verdade: o caráter autêntico de uma pessoa se revela nos momentos em que ela acredita estar livre de julgamento social. Nietzsche dizia que máscaras morais caem quando não há plateia para impressionar. Como alguém trata garçons, faxineiros ou funcionários de atendimento revela mais sobre seu caráter do que como trata chefes ou pessoas que podem beneficiá-la. Quando não há ganho social ou profissional em jogo, as verdadeiras prioridades morais emergem. Observe também comportamentos quando a pessoa está estressada, cansada ou sob pressão. Estresse é como um solvente que dissolve pretensões sociais e revela a personalidade básica por baixo. A educação superficial desaparece e você vê como ela realmente funciona emocionalmente. Preste atenção a pequenos detalhes, como alguém se comporta no trânsito quando acha que ninguém conhece está vendo, como trata animais, como reage a inconvenientes menores. Esses momentos offstage são janelas para a alma real. Quarta verdade: aquilo que uma pessoa ressente nos outros revela aquilo que ela secretamente deseja para si mesma. Nietzsche foi pioneiro em entender o ressentimento como um mapa das aspirações não confessadas. Quando alguém demonstra irritação particular com o sucesso, a felicidade ou as qualidades específicas de outras pessoas, está revelando seus próprios desejos reprimidos. A inveja é um confessor involuntário. Ela sempre aponta para aquilo que consideramos valioso, mas que sentimos incapazes de alcançar. A pessoa que critica amargamente relacionamentos felizes geralmente está desesperada por amor. Quem ataca veementemente a riqueza dos outros frequentemente está obcecado com dinheiro. Quem zomba da superficialidade da beleza alheia geralmente está inseguro sobre sua própria aparência. O ressentimento é diferente de discordância racional. Tem uma qualidade emocional específica, uma amargura, uma energia destrutiva que revela ferida pessoal. Quando você detecta essa energia, você descobriu um desejo oculto. Quinta verdade: quando alguém precisa verbalizar constantemente uma crença ou qualidade sobre si mesmo, geralmente está tentando se convencer, não aos outros. Nietzsche notou que declarações repetitivas sobre o self são frequentemente tentativas de autoconvencimento. Eu sou uma pessoa muito honesta. Eu nunca me importo com o que os outros pensam. Família é tudo para mim. Quando essas afirmações aparecem repetidamente na fala de alguém, especialmente sem contexto que as justifique, são bandeiras vermelhas psicológicas. Pessoas genuinamente honestas raramente falam sobre sua honestidade. Quem realmente não se importa com opiniões alheias não precisa declarar isso constantemente. Quem tem relacionamentos familiares sólidos demonstra através de ações, não proclamações. A necessidade de verbalizar
revelar frequentemente uma qualidade geralmente indica insegurança sobre possuí-la realmente. É como tentar se convencer em voz alta. O subconsciente usa a repetição para tentar criar uma realidade que ainda não existe. Sexta verdade: atenção seletiva é um mapa direto para os valores e medos de uma pessoa. Nietzsche percebeu que aquilo que conscientemente evitamos ver frequentemente é tão revelador quanto aquilo que escolhemos focar. Observe que uma pessoa sistematicamente não consegue ver ou lembrar. O chefe que nunca nota quando funcionários estão sobrecarregados. O cônjuge que não percebe sinais óbvios de infelicidade do parceiro. O amigo que nunca registra quando você está passando por dificuldades. Essa cegueira seletiva não é acidental. É psicologicamente funcional. Permite que a pessoa mantenha uma autoimagem ou uma dinâmica que seria ameaçada se prestasse atenção aos dados inconvenientes. Igualmente revelador é aquilo em que alguém foca obsessivamente. A pessoa que sempre nota defeitos nos outros, mas nunca qualidades. Quem só enxerga problemas, mas nunca soluções. Esses padrões de atenção revelam os filtros emocionais através dos quais veem o mundo. Sétima verdade: o tipo de humor que uma pessoa aprecia revela-se os impulsos agressivos reprimidos e seus valores verdadeiros. Nietzsche entendia que riso é frequentemente hostilidade socialmente aceitável. Humor que sistematicamente diminui certos grupos, mulheres, minorias, profissões específicas, revela preconceitos que a pessoa não admitiria diretamente. Piadas que sempre têm vítimas específicas mostram onde estão as hostilidades ocultas. Observe também o que alguém considera apenas uma piada quando confrontado. Geralmente são comentários que revelaram algo verdadeiro sobre seus sentimentos, mas que agora precisam ser desqualificados como não sérios para manter a respeitabilidade social. Por outro lado, pessoas que consistentemente fazem piadas autodepreciativas frequentemente estão expressando autocrítica real através de uma forma socialmente aceitável. É uma maneira de comunicar inseguranças sem ter que discuti-las seriamente. Oitava verdade: quando alguém atribui motivações específicas aos comportamentos de outros, geralmente está revelando como ele próprio pensaria naquela situação. Nietzsche chamava isso de psicologia confissional involuntária. A pessoa que sempre assume que outros têm segundas intenções, geralmente opera a partir de segundas intenções. Quem vê manipulação em toda parte, frequentemente é manipulador. Quem suspeita constantemente de desonestidade, raramente é completamente honesto. Isso acontece porque usamos nossa própria experiência interna como modelo para entender os outros. Se traição é uma possibilidade real em nossa própria mente, assumimos que também é uma possibilidade na mente alheia. Contraste isso com pessoas que consistentemente atribuem motivações positivas aos outros. Geralmente, isso reflete suas próprias motivações básicas. Quem vê bondade em toda parte, frequentemente é genuinamente bondoso. Quem assume competência nos outros, geralmente é competente. Na verdade, quando alguém reage com defensividade desproporcional a uma observação ou crítica, você achou um ponto de real insegurança. Nietzsche notou que reações emocionais intensas sempre marcam um território psicológico sensível. Uma crítica construtiva sobre trabalho que gera uma resposta emocional explosiva indica que a pessoa já tem dúvidas sobre sua competência profissional. Uma piada inocente sobre aparência que causa ofensa real revela insegurança sobre imagem física. A defensividade também se manifesta através de explicações excessivamente elaboradas. Quando alguém oferece justificativas longas e complexas para comportamentos simples, geralmente está tentando convencer a si mesmo tanto quanto aos outros. Observe especialmente assuntos que a pessoa não consegue discutir de forma neutra. Tópicos que sempre geram tensão, mudança de assunto ou reações emocionais são mapas diretos para feridas não curadas ou inseguranças ativas.
10ª verdade. Quando alguém é compulsivamente generoso, especialmente com tempo, dinheiro ou favores, frequentemente está tentando comprar algo que não consegue obter naturalmente. Nietzsche distinguia entre generosidade autêntica e generosidade transacional. Observe pessoas que sempre se oferecem para ajudar e nunca conseguem dizer não, que constantemente dão presentes ou fazem favores não solicitados. Frequentemente estão tentando comprar afeto, aprovação ou simplesmente atenção. A generosidade autêntica é espontânea e não espera retorno específico. A generosidade neurótica tem uma qualidade ansiosa e frequentemente vem acompanhada de expectativas não declaradas de gratidão ou reciprocidade. Pessoas que dão compulsivamente frequentemente ficam amargas quando sua generosidade não é devidamente reconhecida. Isso revela que a doação nunca foi realmente altruísta. Era uma estratégia para obter validação emocional. 11ª verdade. Perfeccionismo excessivo. Raramente é sobre excelência real, é sobre evitar crítica. Nietzsche distinguia entre quem busca excelência por amor ao craft e quem busca perfeição por medo de rejeição. Observe pessoas que nunca conseguem finalizar projetos porque não estão bons o suficiente ainda, que evitam mostrar trabalho até estar perfeito, ou que se paralisam diante da possibilidade de cometer erros. Essa não é busca por qualidade, é evitação de vulnerabilidade. O perfeccionismo neurótico tem uma qualidade ansiosa e frequentemente resulta em procrastinação ou paralisia. É diferente da excelência saudável, que aceita imperfeições como parte do processo de melhoria. Pessoas genuinamente comprometidas com qualidade mostram trabalho imperfeito para obter feedback, experimentam sem medo de falhar e veem erros como informação útil, rather than como fracassos pessoais. 12ª verdade. Quando alguém transforma situações não competitivas em competições, geralmente está tentando provar valor que sente estar em questão em outras áreas da vida. Nietzsche observou que competitividade deslocada é sempre compensatória. A pessoa que precisa ganhar em conversas casuais, que transforma jantar entre amigos em disputa sobre quem tem a vida mais interessante, ou que compete sobre coisas triviais, frequentemente está insegura sobre áreas mais importantes. Observe especialmente competitividade sobre tópicos que não têm relevância real para a situação atual. O executivo que compete sobre conhecimento de vinho pode estar inseguro sobre sofisticação cultural. A pessoa que compete sobre sofrimento pode estar insegura sobre sua importância. Competitividade saudável acontece em contextos apropriados e tem objetivos claros. Competitividade neurótica aparece em qualquer lugar e tem objetivos emocionais ocultos, geralmente provar valor pessoal. 13ª verdade. A maneira como uma pessoa descreve relacionamentos passados é um preview de como ela lidará com o fim do relacionamento presente. Nietzsche entendia que padrões emocionais são altamente repetitivos. Alguém que consistentemente retrata ex-parceiros como completamente malignos ou totally crazy, provavelmente não assume responsabilidade por sua parte nos problemas relacionais. Essa pessoa provavelmente fará o mesmo com relacionamentos passados. Por outro lado, quem consegue falar sobre ex-relacionamentos com nuance, reconhecendo tanto qualidades quanto problemas, assumindo responsabilidade parcial pelo que deu errado, demonstra maturidade emocional que provavelmente se repetirá. Observe especialmente se a pessoa consegue manter algum respeito ou afeição por ex-parceiros. Quem destrói completamente a imagem de pessoas que já amou revela uma tendência à idealização seguida de desvalorização total, um padrão que raramente muda. 14ª verdade. Quando o caos segue alguém consistentemente através de diferentes contextos, relacionamentos e situações, essa pessoa é frequentemente o denominador comum criando o caos. Nietzsche observou que algumas pessoas são viciadas em turbulência. Observe pessoas que sempre têm crises no trabalho, em relacionamentos,
na família, com amigos. Se o drama aparece em todas as áreas da vida de alguém, raramente é coincidência ou azar. Geralmente, indica padrões de comportamento que criam instabilidade. Algumas pessoas, inconscientemente, sabotam situações estáveis porque se sentem mais confortáveis no caos. Outras criam drama porque é uma forma de manter a atenção e evitar intimidade real. Algumas simplesmente nunca aprenderam a funcionar sem adrenalina emocional constante. Preste atenção a como alguém conta suas histórias dramáticas. Se ela é sempre a vítima inocente de circunstâncias malucas, e isso acontece repetidamente, você provavelmente está ouvindo apenas um lado de uma dinâmica mais complexa. 15ª verdade. Pessoas que nunca conseguem admitir erro, engano ou ignorância estão operando a partir de fragilidade emocional, não de força. Nietzsche distinguia entre confiança real e ego defensivo. Alguém genuinamente seguro pode dizer, não sei, estava errado, ou não pensei nisso, sem que sua autoestima seja ameaçada. Quem precisa sempre estar certo está protegendo uma autoimagem frágil que não suporta ser questionada. Observe como pessoas lidam com correções ou informações que contradizem suas posições. Quem imediatamente se torna defensivo, muda de assunto ou encontra maneiras de ainda estar certo, geralmente está mais preocupado em manter ego do que em entender verdade. Contraste isso com pessoas que ficam genuinamente interessadas quando descobrem que estavam erradas, que fazem perguntas para entender melhor, ou que agradecem por correções. Essa é confiança real, a capacidade de aprender sem sentir ameaça pessoal. 16ª verdade. Valores declarados frequentemente diferem drasticamente de valores demonstrados através de ações. Nietzsche dizia para observar os pés, não a boca, para entender prioridades reais. Alguém que fala constantemente sobre família primeiro, mas trabalha 80 horas por semana e nunca está presente para eventos familiares, está revelando que status profissional é realmente mais importante que família. Observe onde pessoas investem seu tempo livre, seu dinheiro discricionário, sua energia emocional quando não há pressão externa. Essas escolhas revelam valores autênticos, não aqueles que pensam que deveriam ter. Preste atenção especial a discrepâncias entre valores declarados e comportamento real. Grandes diferenças geralmente indicam auto-engano ou tentativas de manter uma imagem social que não reflete prioridades genuínas. 17ª verdade. Caráter autêntico se revela através de como alguém trata pessoas que não têm poder para beneficiá-la ou prejudicá-la. Nietzsche observou que moralidade conveniente não é moralidade real. Como alguém trata crianças, idosos, pessoas com deficiências, funcionários de serviços ou qualquer pessoa que não pode oferecer vantagem social ou profissional, revela valores morais genuínos. Observe especialmente comportamentos quando a pessoa não ganha nada sendo gentil e não perde nada sendo rude. Esses momentos removem incentivos estratégicos e revelam inclinações morais básicas. Pessoas genuinamente éticas tratam todos com respeito básico, independentemente de status ou utilidade. Quem só é educado com pessoas importantes está revelando que vê moralidade como ferramenta social, não como princípio interno. 18ª e última verdade. Pessoas que não conseguem tolerar solidão geralmente estão fugindo de si mesmas. Nietzsche acreditava que conforto com solidão é um dos indicadores mais confiáveis de saúde psicológica. Observe quem sempre precisa estar ocupado, sempre precisa de companhia ou sempre precisa de distração. Frequentemente, essas pessoas estão evitando confrontar pensamentos, sentimentos ou aspectos de si mesmas que consideram inaceitáveis. Contraste isso com pessoas
pessoas que genuinamente aproveitam tempo sozinhas, que podem sentar em silêncio sem ansiedade, que não precisam de entretenimento constante. Essa capacidade indica uma relação pacífica consigo mesmo. A necessidade compulsiva de evitar solidão frequentemente mascara a depressão, ansiedade ou simplesmente uma vida interior empobrecida. Pessoas que construíram uma vida interior rica não temem ficar sozinhas com seus próprios pensamentos. Agora, você possui o mapa completo que Nietzsche criou para navegar pela psicologia humana. Essas 18 verdades não são apenas observações isoladas. Elas se conectam para formar um sistema coerente de compreensão do comportamento humano. Quando você começar a aplicar essas verdades, descobrirá que as pessoas se tornam muito menos misteriosas e muito mais previsíveis. Você verá padrões onde antes via caos, entenderá motivações onde antes via confusão. Então me diga, quantas dessas verdades você reconhece operando nas pessoas ao seu redor? Quantas vezes você foi enganado por performances sociais que essas verdades teriam revelado instantaneamente? E mais importante, quantas dessas verdades você reconhece operando em você mesmo? Porque a verdadeira sabedoria nietzschiana não é apenas sobre ler os outros, é sobre desenvolver uma autoconsciência brutal que te liberta das suas próprias ilusões. Você não nasceu para vagar cegamente através da complexidade humana, constantemente surpreso e confuso pelas ações dos outros. Você nasceu para entender, para ver claramente, para navegar com sabedoria através do território psicológico que todos compartilhamos, para olhar nos olhos de qualquer pessoa e ver não apenas a máscara social que ela apresenta, mas a humanidade complexa, contraditória e frequentemente assustada que existe por baixo. E nessa compreensão, encontrar não apenas poder para proteger-se de manipulação, mas compaixão pela luta universal que todos enfrentamos para sermos autenticamente humanos. As 18 verdades de Nietzsche não são armas para usar contra os outros, são lentes para ver com clareza. E clareza, como ele sabia, é o primeiro passo para a sabedoria real. Obrigado por ter a força de buscar compreensão real.